Eu fiquei com a boca aberta e meneando a cabeça. Para aqueles que não sabem menear a cabeça, sacudir a cabeça. Quando nós estamos impressionados com alguma coisa, né? O Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. E ele está neste lugar. Aleluia! Quando eu coloquei a ponta de meus pés, ou melhor, o meu joelho para orar, eu senti a glória de Deus sobre a minha vida e sobre este lugar. Né? Glória a Deus, que se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos para a leitura da palavra. O missionário André, ou melhor, o presbítero, vou profetizar na vida dele. Amém. Ele já me conhece. Eu gosto assim de pregar o evangelho com simplicidade. Eu não uso tema para pregar a palavra de Deus, mas aqui nesse lugar hoje, pelo que eu ouvi e vi, pela primeira vez eu acho, eu creio, não me lembro, que eu vou botar um tema para essa ministração. Glória a Deus. O pequeno Deus torna grande. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Glória a Deus! A palavra que eu iria ministrar não era essa, era outra, mas no decorrer do culto, Deus assim ministrou em meu coração uma outra palavra. Porque eu creio que essa palavra vai falar com muitos aqui neste lugar. Amém. Abra as vossas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. Louvado seja Deus! Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11. Glória a Jesus. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Amém! Glória a Deus. Deus já falou com você nesse título aí? Amém! Amém! O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, Glória a Deus. para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Amém. Sobe aí, pode se assentar. Glória a Deus! Peço, irmão, que preste atenção, né, nessa palavra. Deus já falou contigo na leitura da palavra? Já? Glória a Jesus. Está aqui a palavra de Deus. Eu não meditei, né, no contexto dessa palavra, né, desse livro aqui, desse capítulo que fala acerca de Gideão, mas sabemos um pouquinho, né, disso aqui. Sabemos que os midianitas estavam ali numa peleja tremenda ali com o povo de Israel, oprimindo o povo de Israel. E aqui o anjo aparece do Senhor e diz, né, que ele era um varão valoroso e que era com ele. Aí ele disse: como que Deus era com ele se o povo estava naquela situação terrível? Como que Deus era com ele se o povo estava sendo oprimido pelo adversário, pelos midianitas? Aí Deus olha lá de cima para o coração de Gideão e vê a ousadia que ele respondeu. Não como rebelde, mas com ousadia e autoridade e com a visão daquilo que ele estava vendo. Ele cria que Deus ele era um Deus tremendo. Ele ouvia relatos de quem era Deus lá com o povo, quando tirou o povo do Egito. Quem era Deus quando passou pelo deserto com o povo do Egito. Quantos sinais, prodígios e maravilhas Deus operou no meio do povo de Israel. E ele quis perguntar a Deus por que o povo estava naquela situação, se Deus era com ele. Aleluia! Glória a Deus! Deus olhou do alto dos céus e disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força, varão valoroso. E depois ele expressa e diz que ele era o menor
da casa do pai dele. Ele era o menor da casa do pai dele. Como é que Deus olha de lá de cima do alto dos céus e escolhe o menor para livrar o povo daquele momento de angústia que estava passando? Deus é o Deus de surpresa. Deus, Ele é o Deus que Ele traz à existência aquilo que não há. Deus é o Deus que Ele pega aqueles que não são e confunde a terra. Aleluia. Aleluia. Deus pega um de lá do tráfico de drogas. Deus pega um de lá da macumba, da feitiçaria, do espiritismo, seja lá de qual seita for, e traz, limpa e levanta como um grande homem. Pega o menor da casa, aquele que é tido como ovelha rebelde, ovelha negra na família, e Deus levanta ele como coluna no meio dos dele. Deus pegou a Davi, como já foi dito aqui, lá de trás das ovelhas, trouxe, exaltou no meio dos irmãos primeiramente, depois ele exaltou dentro de Israel. Sabemos que o rei, quando Davi ele foi consagrado a rei, mas ainda não estava sentado no trono, era Saul. E sabemos quando Davi ele padeceu para sentar no trono de Israel. Mas Deus pegou a coisa louca para confundir a sábia. Deus pegou aquele que ninguém dava nada para confundir aqueles que se achavam que era alguma coisa. Quando Samuel chegou para ungir Davi como rei, ele encontrou Eliabe, Abinadab, Samar e muitos outros, mas não eram aqueles que Deus queria. Eram homens que já faziam parte do exército de Israel, do exército de Saul. Mas o negócio de Deus, Deus não escolhe doutores, Deus não escolhe ricos, Deus não escolhe homens sábios. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus ele torna o pequeno, ele faz o pequeno ser grande. Glória a Deus. E mostra para aqueles que se acham que são grandes que Deus ele é Deus. Ele pega o pequenininho, aquele que está lá atrás das ovelhas, da manada. Ele pega eu, você, que ninguém dava nada no meio dos nossos, ou até fora dos nossos, e levanta como coluna. E todos vêm até a mim e a você para pedir conselhos. E todos vêm a mim e a você porque reconhece que Deus é na minha e na tua vida. E aqueles que outrora não davam nada para mim e para ti, Ele consegue, Deus faz ele reconhecer, Deus faz ele ver a presença dele na minha e na tua vida. E Ele falou, Gideão, eu sou o menor da minha casa, eu sou o vil da minha casa, eu sou o pequenininho da minha casa. Glória a Deus. Mas Deus ele quer isso mesmo. Deus ele quer o pequenininho, que tem um coração humilde, um coração quebrantado, né? Muitos no exterior é grande. Quantos aí são, né, homens intelectuais, não na presença de Deus, lá fora. Homens intelectuais, cheios de sabedoria humana, mas não tem a presença de Deus na vida dele. A sabedoria dele diante de Deus não passa de esterco, não passa de imundícia. Aí Deus pega aquele lá atrás das ovelhas, o analfabeto. Deus pega aquele lá atrás das ovelhas que ninguém olha para ele. Deus pega aquele lá jogado que ninguém olha para ele. E levanta como um doutor, levanta como um ministro, levanta como um pastor, um missionário, um bispo, um apóstolo. E mostra que Deus, Ele é Deus. Ele pega o menor da casa e levanta como o maior. Quem não conhece a história de José? José era o caçula, o menor da casa de Jacó. O que foi os grandes, de inveja da presença de Deus na vida de José, o que fizeram? Lançaram José dentro de uma cova, depois venderam ele como escravo, pensando eles que iria destruir José, porque aquele que tem o brilho do Espírito Santo, que é humilde, aquele que tem assim uma comunhão tremenda com Deus, o adversário vai levantar muitos para querer abater a fé dele, para querer destruir ele, mas Deus, Ele é Deus, até que por um pouquinho de tempo, Deus permita você ser humilhado, ser pisado, ser perseguido, permita você, né, ir até o pó, você ser quebrado e ir até no chão, mas um dia Deus vai lhe levantar com poder e glória sobre essa terra. Os irmãos de José pensaram que iria destruir José, mas eles estavam ajudando Deus a exaltar José. E quem não conhece o desfecho dessa história? José estava lá dentro do cárcere, Deus tocou no coração de Faraó, e aí levantou, trouxe José, levou até a presença dele. E aí José interpretou o sonho de Faraó.
E o que foi que Faraó fez? Tirou o colar, tirou o anel, colocou vestes novas e disse a José que maior do que José só seria ele. Dentro do Egito, só quem seria maior do que José era o próprio Faraó e nenhum outro mais. Então Deus pegou o menor, José, e levantou como governador do Egito. E aqueles que se achavam que era grande, teve que vir botar o rosto em terra, porque precisaram de José. Precisaram do menor, e assim que Deus ele faz. Se nós formos meditar na palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre vai pegar o menor e vai levantar como o maior. Louvado seja Deus. Aleluia. Havia João, Tiago, Pedro, Tomé e outros discípulos. Todos andando com Jesus, conheciam o mestre, viveram com o mestre, mas aí Deus vai lá, dentro de Israel, pega um perseguidor da igreja de Cristo, um que fazia parte do judaísmo, Saulo de Tarso. Pega Saulo de Tarso, Deus vai lá do céu, Saulo, persegue a igreja de Cristo, mata crente, busca a carta para prender crente. Quando ele vai no caminho de Damasco, quem é que ele encontra? Jesus. E o que é que Jesus faz? Faz ele cair com o rosto em terra, cego. Os irmãos vão entender o que é que Deus ele vai falar, o mistério do que Deus ele quer falar com vocês aqui nesta noite através dele, que Deus ele pega o menor e levanta como o maior. Deus aí pega, faz ele cair em terra, com o rosto em terra lá, indo para Damasco. O que ele faz? Vai lá, vai, e aí coloca ele lá em Damasco. Vem um homem chamado Ananias, entra na casa onde Saulo está, ora pela vida de Saulo, as escamas dos olhos de Saulo caem por terra. E Deus disse para Ananias que aquele vaso ali era um vaso valoroso. Aleluia! Fala a Deus. Glória a Deus. Aquele que os crentes, até os próprios crentes odiavam porque ele perseguia os crentes. Deus aí levanta ele como um dos maiores apóstolos. Pegou o último e levantou como o primeiro. Diante que Deus não tem grande e não tem pequeno, mas Deus ele exalta no meio dos grandes para mostrar que ele é Deus. Glória. Havia João, Tiago, Pedro, Tomé, outros e outros discípulos, mas Deus pega Saulo para confundir, os sábios. Deus pegou a coisa louca para confundir as sábias. Deus pegou aquele que aparentemente aos olhos do crente ele iria morrer porque estava perseguindo a igreja de Cristo, estava perseguindo Jesus. Mas Deus, ele é o Deus que faz maravilhas, porque ele é Deus para mostrar para a terra, para mostrar para os filhos dos homens que ele faz como ele quer. Ele levanta como ele quer, ele exalta como ele quer. Ele pega o exaltado, humilha, pega o humilhado e exalta porque ele é Deus. Glória a Deus. Assim como ele fez com Gideão. Ele achou algo dentro do coração de Gideão, coragem. Ele sabia que dentro daquele coração ali havia coragem, garra, determinação. E quando aquele homem olhou para Deus e falou: se tu é comigo, porque o meu povo, porque os meus estão passando por essa situação. Deus só estava inflamando Gideão com aquilo que Deus falou para ele, porque Deus sabia que ele era um homem valoroso e que ele iria glorificar e exaltar o nome de Deus sobre esta terra. E com 300 homens, apenas 300 homens, jogou por terra um grande exército, o exército dos midianitas, e mostrou para aqueles que se achavam que era grande que o grande é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderia ter levantado um exército antes de Gideão e destruir os midianitas, porque Deus ele é tremendo, ou então lançar fogo do céu e jogar os midianitas por terra. Mas Deus queria glorificar o nome dele através de um pequeno. Então nesta noite Deus quer dizer para mim e para ti que ele quer exaltar e glorificar o nome dele através da minha e da tua vida. E aqueles que te olham hoje, que não te dão nada, que te humilham, que zomba de você, porque quando você vem na frente, dá uma saudação, você fica nervoso, até mesmo você erra palavras, você não tem uma voz muito boa para louvar o Senhor, mas Deus ele permite muitos verem isso hoje, para lá na frente, muitos olharem para você quando você estiver pregando com poder, autoridade e graça na terra, quando você estiver louvando, os cegos serem curados, paralíticos serem curados, o demônio se manifestar e ser queimado pela glória de Deus. Deus vai mostrar que ele é Deus, Deus vai mostrar para aqueles que não te dão nada que ele é Deus. E ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega, chama, prepara, capacita, limpa, enche de poder aqueles que não são para confundir os que são. Glória a Deus. Muitos estão hoje como Eliabe, como Abinadab, como Samar. Ele acha que ele tem alguma coisa na vida dele, mas não tem mais nada, porque a soberba já destruiu ele, já lançou ele por terra, o eu, a vanglória, a exaltação. Ele vem para o altar de Deus, confiando nele.
Mas a honra e a glória pertencem a Deus. Louvado seja Deus. E Deus vai lhe exaltar. Você vai ser um canal para essa situação a qual a tua família está passando, Deus mudar. Você será um canal de poder e glória na terra para mudar a situação a qual está dentro de sua casa. Você pode estar no seu coração hoje dizendo: Deus, se tu é comigo, por que eu estou passando por essa situação? Deus, se o Senhor é comigo, por que eu estou sendo perseguido? Deus, se o Senhor é comigo, por que, Deus, ainda o meu ministério não se cumpriu? Deus, se tu é comigo, porque os meus ainda não estão libertos, não estão convertidos? Deus, se tu é comigo, porque a minha porta de emprego ela não se abre? Deus, se tu é comigo, porque as bênçãos materiais ela não vêm sobre a minha vida? Porque Deus, Ele está mostrando para a terra, hoje o teu estado, para lá na frente, Ele mostrar para a mesma terra, que Ele é o Deus que exalta com poder e glória na terra. Ele não é o Deus que destrói o exército com 32 mil, Ele é o Deus que destrói o exército com 300. Glória a Deus. Para o exército não bater no peito e dizer que foram eles que destruíram os inimigos. E assim que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Deus, Ele é o Deus que Ele pega o pequeno e transforma, torna grande. Deus sempre tem me levado a congregações desse porte. É isso. Ele nos traz a congregações desse porte porque tem pessoas, muitas das vezes, que já estão descrendo do sonho. Muitos olham os quatro cantos e veem uma obra ainda no início, mas não sabem o que é que Deus ele tem preparado lá na frente. Aleluia. Não sabe o que é que Deus ele prepara lá na frente. Foi assim com Gideão. Gideão ele falou: se eu sou varão valoroso, tu é comigo, por que os meus estão assim? Você pode olhar dentro de seu coração, vocês se congregam aqui, vocês que estão na frente dessa obra, e dizer: Deus, se tu é comigo, por que está assim? Mas ele está dizendo que ele vai trazer à existência aquilo que não há. Louvado seja Deus. Os midianitas não estavam ali perturbando a paz de Israel. Deus não lançou por terra. Deus não precisou de 32 mil. Deus não precisou de 22 mil. Deus contou apenas com 300. E é isso que Deus ele diz nesta noite para vocês que estão aqui neste lugar. Ele não precisa de 32 mil. Ele não precisa de 22 mil. Ele só conta com 300 que estejam na brecha para guerrear a guerra do Senhor. E aí os midianitas vão ver que Deus, ele é Deus. Aleluia. Aqueles que passam, olham, zombam, não dá nada, vai ver que Deus, ele é Deus. Quando vê as coisas se expandirem, as tendas se alargarem. Aleluia. O gigante filisteu, ele olhou para Davi pequenininho. Eu sou um cão para você vir diante de mim, com vara, com pedra, com pau. E ele falou a Davi: não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O gigante olhou para aquele menino e zombou, porque era apenas um menino ainda. Mas Deus ele já viu o menino como homem. Deus ele já via Davi como rei de Israel. Deus ele já via Davi como um grande vencedor dentro de Israel. Porque Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas. Ele sabe como trabalha no meio do povo. E Deus exaltou Gideão. Deus exaltou Davi. Deus exaltou José. Deus exaltou Paulo. Deus exaltou Pedro. Deus exaltou a todos. E mais uma vez eu digo, se nós formos ler a palavra do Senhor, você sempre vai contemplar Deus pegando as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega André, pega Pedro, dois pescadores analfabetos, homens que eu creio eu, como diz o ditado aí no mundo, que não sabia fazer um ó com um copo, e levanta como ou melhor, discípulos. Levanta como apóstolos, homens leigos. Não te preocupa se você não tem doutorado. Não te preocupa se você não sabe ler, se você não sabe escrever. Porque a sabedoria ela vem do alto do Pai das luzes. É Ele que lhe dá sabedoria. É Ele que lhe dá um som de sabedoria. É Ele que vai lhe dar, vai ensinar todas as coisas. Amém. Gideão não lutou com as próprias mãos dele. Gideão lutou com o Espírito Santo auxiliando ele. E é o Espírito de Deus que vai lhe auxiliar na tua caminhada. É o Espírito Santo de Deus que vai lhe auxiliar quando você for um levita ou uma levita. Quando você for um missionário ou uma missionária. Um evangelista ou uma evangelista. Um diácono ou uma diaconisa. Um pastor, um apóstolo, um bispo. É Deus que ele vai te auxiliar. Aleluia.
Não precisa você se preocupar com nada. Só fique de pé, parado, esperando o que Deus ele vai fazer. Mas não é parado, digo parado no sentido figurado. Você tem que marchar na terra, você tem que buscar, tem que se humilhar. Mas fique só na brecha, na torre de vigia, para tu ver o que é que Deus ele vai fazer. Não te preocupa com nada, porque a exaltação só vem do alto. E Deus ele exalta no momento certo. Não te preocupa. Hoje muito olha para mim, para você, e faz pouco caso, mas Deus é assim. Nós não somos como os artistas, né, que existem aí nesse mundo. Eles por um momento estão na mídia, mas depois caem por terra. Deus não, quando ele exalta, ele deixa no patamar onde ele deixou. O homem só perde se quiser. O homem só perde se deixar de ouvir a voz de Deus. Mas Deus, quando ele exalta, quando Deus ele coloca no trono, não tem principado, potestade, príncipe das trevas, hoste da maldade, Satanás. Não tem um homem, não tem ninguém que roube aquilo que Deus te dá. As bênçãos do Senhor são aquelas que enriquecem e não são acrescidas de dores. O artista ele luta com a mão dele, com a carne dele, para chegar a um patamar, um nível, mas não permanece porque é do homem. Mas aquilo que é de Deus permanece. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, quando ele coloca o homem como príncipe, não adianta, não tem que derrube. Deus, quando ele exalta. Deus exaltou o Gideão, não teve que derrubasse. Deus exaltou Davi, não teve que derrubasse Davi. Deus exaltou Paulo, não teve na terra quem derrubasse. Deus exaltou a mim, não teve que derrubasse. Deus exaltou você, deixou você hoje onde você está. Não tem que ele derrube, porque você ainda está aqui de pé. E não tem ninguém que vai derrubar, não tem ninguém que vai fazer a tua fé desfalecer. Então olhe tão somente para ele, para Deus. Você é o menor da tua casa, dentro da tua casa, dentro de onde você congrega. Mas Deus vai fazer você ser o maior. Deus vai te levar a um nível qual você nunca imaginou. Deus vai colocar a planta dos teus pés onde você nunca imaginou pisar. Você vai expressar a palavra do Senhor onde você nunca imaginou expressar. Você vai louvar onde você nunca imaginou louvar. Deus vai te dar bênçãos também que você nunca imaginou ter na tua vida. Davi era o pobre, lá atrás das ovelhas, lá atrás da manada de ovelhas. Deus levantou Davi como um homem rico, próspero, em todas as áreas dele, espiritual, financeira, material. Deus exaltou. E creia também que aquilo que Deus vai lhe dar vai também servir para a tua descendência. Aleluia. A tua descendência será bem-aventurada. Aleluia. Deus falou para Davi: Davi, não faltará semente tua no trono de Israel. E não faltou Salomão, Roboão, e por último o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo na Glória a Deus. Não faltou semente de Davi no trono de Israel. Assim Deus ele fala para mim e para ti. A bênção financeira vai seguir em geração em geração. A bênção material vai seguir de geração em geração. E a principal bênção, a bênção espiritual, ela vai seguir de geração em geração. Então alguém vai olhar para um dos teus e vai dizer: olha, ele é filho de tal, ela é filha de fulano de tal, aquele que glorificava o nome de Deus na terra. Assim como muitos reconheceram, Salomão, isso aí é filho de Davi. Aquele que Deus levantou como o rei de Israel, esse é filho de Davi. E como está escrito, como cego de Jericó, ele disse: filho de Davi, tem de compaixão de mim. Filho de Davi. É assim que muitos vão dizer também com a mim e com a tua descendência. Aleluia. Esse aí é filho de Davi também. E as bênçãos do Senhor, ela vai te seguir, vai te seguir, vai te seguir, até quando Jesus voltar. Aleluia. Deus é aquele que ele pega o pequeno e torna grande. Deus é aquele que pega as coisas que não são e confunde as que são. Aleluia. A confusão de Deus não é a confusão de Satanás. Deus ele quer dizer com isso que ele pega os que não são e mostra para aqueles que acham que são que ele é Deus. Pega o analfabeto e levanta ele como um doutor. Pega um homossexual, uma lésbica, pega um feiticeiro, pega um bandista, um espírita, um maçom, e levanta como um pastor ou uma pastora, com poder e glória na terra. Glória a Deus. Deus ele pega o pobre na sarjeta, comendo lixo dentro de uma lata, tomando sol, chuva, sereno, e levanta e enche ele de bênção espiritual
enche ele de bênção material, enche ele de bênção financeira, faz transbordar e mostra para aqueles que um dia viram ele dentro daquela sarjeta, olhar para ele e dizer: você é aquele que vivia lá naquela sarjeta? Glória a Deus. Aleluia. Ele vai dizer: sou. Eu era aquele, mas hoje eu sou esse, o qual Jesus me levantou e me honrou. Bem verdade é que eu era aquele que Jesus pegou, me levantou e honrou. Muitos ainda hão de ver alguns aqui numa mídia para o nome de Deus ser exaltado e glorificado. Aí muitos vão olhar para você e vão dizer: aquele ali, aquele que ficava lá no banco lá, é aquela que ficava no banco lá sentada, querendo uma oportunidade porque Deus ia usar e não tinha. Aí muitos vão dizer: é ele mesmo, é ela mesmo. É aquele, Aleluia. Vai ver você exaltado, né? O nome de Deus sendo exaltado e glorificado na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já pude experimentar isso um pouquinho da parte de Deus. Muitos olhavam para mim e falavam: esse aí é aquele, que muitos humilhavam, que muitos pisavam. Esse aí era aquele ali, que ficava andando de cima para baixo. Aí eu digo: sou eu mesmo. Esse aí era aquele que era perseguido, é esse aí mesmo. E assim que Deus ele vai fazer. Vão olhar para você e vai dizer: era você, você vai dizer: era, mas hoje eu sou. Porque Jesus, ele fez com que eu fosse e seja o que eu sou hoje. Glória a Deus. Porque Deus ele é fiel. Glória E Deus ele pega o pequeno e torna-se pequeno grande. Irmãos? Amém. Assim que ele faz mesmo. Primeiro ele vai permitir você passar por esse vale onde você está, como Gideão passou, como Paulo passou, como Davi passou, como José passou. Você vai ter que passar por esse vale, por esse deserto. Mas quando a exaltação vir, vai ser uma exaltação tremenda. Não vai ter quem roube essa exaltação. Muitas das vezes nós não entendemos por que passamos o que Gideão ele passou. Mas sabe para que é? Jesus ele está moldando o nosso caráter. Verdade. Jesus ele está trabalhando em nosso caráter, em nossa mente, em nosso coração. Porque quando ele derramar, você vai continuar sendo humilde. Glória a Deus. Eu vou continuar sendo humilde. Quando ele encher, vamos continuar sendo humilde. Quando pregarmos e as almas se converterem, vamos continuar como Pedro, humilde. Quando expulsarmos demônios, vamos reconhecer que foi Jesus. Quando o enfermo for curado, vamos reconhecer que foi Jesus. Quando estivermos cheios das bênçãos, o celeiro cheio, a amassadeira, o guarda-roupa cheio, a conta bancária cheia, vamos continuar sendo humilde. Aleluia. Glória a Deus. A rainha de Sabá veio de Sabá para Israel, para Jerusalém. Porque ela ouviu lá em Sabá que havia um rei chamado Salomão. O nome de Salomão foi se encontrar lá em Sabá. Ela falou: eu vou lá ver mesmo se é isso mesmo, esse rei aí. Eu vou lá ver se esse homem é isso aí mesmo aí que dizem. Porque assim, quando Deus ele derrama sobre a minha e sua vida, nosso nome ele vai até os confins da terra. Nós não conhecemos as pessoas, mas as pessoas nos conhecem por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Ela atravessou o mar de barco cheio de especiarias, ouro, prata, madeira da boa. Muita especiaria ela veio e atravessou o mar e desceu lá em Israel. E ela foi lá ter com esse homem chamado Salomão. Quando ela foi ter com esse homem chamado Salomão, ela observou como o servo do homem manuseava os talheres. Ela contemplou como eles se assentavam. Ela contemplou como aquele homem de Deus ele descia para ir orar a Deus. Ela contemplou e olhou para Salomão e disse: aquilo que eu pensei sobrepujou. Aquilo que eu pensei ultrapassou. Eu pensei que era só aquilo, mas era além daquilo que eu pensava. E é isso que vão também falar de mim e de você. Glória a Deus. Glória. Vão ouvir o seu nome lá nos confins da terra e vem com prata, ouro, madeira, especiarias para lhe honrar. E quando chegar diante de você vai dizer: eu pensei que era só aquilo, mas ultrapassou o que eu pensei. Foi muito e muito mais alto do que eu pensei. É por isso que Deus ele permite eu e você passar por isso tudo que nós passamos, para o nosso coração continuar humilde. Aleluia. Para nós continuarmos sendo o menor de nossa casa. Aleluia. Glória a Deus. Para nós continuarmos sendo, ali abraçando aquele que precisa, ajudando aquele que precisa. É por isso que Deus ele permite essas coisas.
E quando você diz, se Deus, o Senhor é comigo, por que isso? Aí ele está dizendo para mim e para você, eu estou trabalhando, mudando o teu caráter. Porque o que eu tenho para derramar sobre a tua vida é grande. Aleluia. O que eu tenho para derramar sobre as vossas vidas ultrapassa, excede todo o teu entendimento. É isso que Deus ele fala para mim e para você nesta noite. Eu posso ouvir a voz do Espírito aqui bradando dentro deste lugar, dizendo o que ele tem para mim e para você excede, ultrapassa aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Glória a Deus. É isso que Deus ele tem preparado para mim e para você. É isso que o Espírito de Deus ele expressa nesta noite. Você e eu vamos ficar como José. Imagine agora José quando ele sentou naquele trono de Israel, ou melhor, do Egito. Quando ele olhou para aquela grandeza do Egito e dizer, eu creio que ele falava no coração, eu, José, um hebreu, o filho de Jacó, que fui escravo, hoje eu sou governador do Egito, ando no segundo carro de Faraó, estou com esse anel no meu dedo de autoridade, que eu selar está selado e ninguém pode revogar. Eu sou esse José que estou com esse colar de ouro no pescoço, eu nem creio. Aí o Espírito Santo diz, creia, porque foi eu que te dei. Aleluia. Glória. Creu Davi lá atrás da manada, sendo castigado ali pelo sol escaldante, fedendo a fezes e a urina. Quando ele sentou como governador de todo Israel, eu creio em meu coração, que ele olhou para aquele templo lindo, ele olhou para todo Israel, muitos entravam e saíam para ter com ele, para pedir um conselho. Eu creio que ele era assim, eu como homem não acredito. Aí o Espírito Santo falava no ouvido, ou melhor no coração, na mente, seja lá onde for, creia, porque foi eu que fiz isso para você, Davi. Foi eu que fiz isso para você, José. E ele fala para mim e para ti, quando você tiver como José, quando você tiver como Davi, e que o teu eu disser que você não acredita, ele vai bradar em teu ouvido, em teu coração, creia, porque foi eu que te dei. Glória a Deus. Tu lembras quando você estava dentro do vale? Tu lembras quando você estava dentro do deserto? Tu lembras quando você estava sendo perseguido, humilhado? Tu lembras quando você não tinha as oportunidades que o teu coração, que o meu Espírito queria que você tivesse e você não tinha? Lembra agora aí e contempla o que é que eu estou fazendo na tua vida hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi isso que Deus ele fez na vida de Gideão. Venceu os midianitas com apenas 300 homens. E muitas outras coisas Deus ele fez. Amém. E antes de Deus fazer, Deus falava com Gideão como falou com todos. Gideão não estava crendo que era o Espírito de Deus. Deus levou a ele até lá onde estava o acampamento dos midianitas. E Deus fez o inimigo falar para Gideão. Ele ouviu, ele e o outro que estava com ele, que eles seriam derrotados por ele, por Gideão. O próprio inimigo falou que seria derrotado por Gideão. E hoje o teu inimigo ele fala que ele está sendo derrotado por você. Dentro dessa palavra, o teu inimigo ele vai dizer para você que você vai ouvir ele vai dizer que ele está sendo derrotado por você. Porque Deus é na tua vida. Deus levou Gideão e outro lá no arraial dos midianitas para ouvir eles com os próprios lábios proferirem que eles seriam derrotados por Gideão. Gideão, entendam, igreja, o que é que Deus está falando comigo? Deus vai fazer o teu adversário falar para ti, expressar para você que você vai destruir ele. Ele vai confessar a derrota dele para você. Ele vai expressar para você que é você, através do Espírito Santo, que vai derrotar ele. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja está entendendo o que é que Deus está falando? Mais uma vez o Espírito manda expressar para você. Deus ele vai fazer o teu adversário dizer para ti, via diante de você, que é você que vai jogar ele por terra. É você que vai fazer o diabo voltar para dentro do inferno. É você que vai fazer os demônios caírem por terra. Ele vai confessar que Deus ele é contigo. Ele vai confessar que o teu Deus é maior do que ele. Ele vai confessar que o Deus de Abraão, de Isaac, de
Jacó, de Gideão, de Davi, de José. Ele é mais forte, é mais poderoso. Ele vai expressar com um sentimento, ele vai expressar para você, se humilhando, dizendo que você vai destruir ele, porque Deus, ele é contigo. Amém? A igreja entendeu, compreendeu aquilo que Deus falou para cada um de vós? Amém. Em certos momentos da pregação houve até uma certa, a palavra querendo fugir, mas Deus está no controle. Amém. Ainda que o inimigo ele tente colocar algum embaraço para tirar a reverência, para tirar a direção da palavra, Deus joga o diabo por terra. A igreja não vai sair daqui sem a bênção. Não vai sair daqui sem a sua vitória. Se você estava se achando que você era o menor, continue se achando que você é o menor, porque Deus vai fazer você o maior. Deus vai tornar você o maior de sua casa no seu trabalho, sua casa na sua própria casa, sua casa dentro onde você congrega. Deus vai fazer você ser o maior para mostrar que Ele é Deus. Glória a Deus. Deus, Ele pega os pequenos e faz ser grande. Assim eu fecho a minha participação. Que Jesus continue abençoando cada um aqui nesse lugar. Os irmãos que estão aqui na frente, creia tão somente que Deus, Ele é com vocês. Varão e varoas valorosas. Não temas, porque Deus é contigo. Ainda que os midianitas se levante, e aparentemente pareça que são muitos, mas há uma legião de anjos guerreando a favor da vossa vida. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade, o missionário André, ou melhor, o presbítero André. É muito pouco missionário, presbítero, responsabilidade, frente de obra, presbítero André. Amém. A abençoada que está aqui também, a missionária, a Ila. E que Jesus continue abençoando poderosamente. Eu vou deixar uma palavra aqui profética para este lugar, creia, tão somente. As tendas que vocês veem nesse tamanho, creia que ela vai se alargar. Em nome de Jesus. A arca, eu falei que aqui eu encerro a oportunidade, mas o rolo dessa a gente tem que entregar. Davi, ele morava em palácio, ele disse, Deus mora em tendas. Aí Deus falou para Davi que ele não poderia construir um palácio, um templo para Deus, porque a mão dele era suja de sangue. Mas o filho dele, a semente, iria construir um templo. E aquelas tendas ali de lona, que a arca ficava dentro da presença de Deus, tornou-se um grande templo. Um templo enorme, se expandiu e foi rico em tudo. Ouro, cobre, prata, tudo. E essa palavra eu deixo para este lugar. As tendas que vocês veem desse tamanho, ela vai se alargar. Vocês moram em palácio e Deus mora em casa de tenda? Os irmãos estão entendendo o mistério? Amém. Então Deus, Ele vai estar, a presença dEle, num palácio, num templo espansoso, grande, imenso. Então essa palavra profética que eu deixo neste lugar, eu creio que eu irei contemplar. A glória a Deus. Hoje eu estou pregando aqui para poucas pessoas, mas são fiéis. Mas eu creio que um dia eu vou pregar nesse palácio. Amém. Largo, as tendas largas, para o nome de Deus ser exaltado e glorificado. Amém? É até aqui, senão eu vou ficar até meia-noite aqui. E as palmas que louvem o décimo nome de Jesus. Glória a Jesus. Jesus abençoe.